Imperors Domination, capítulo 8. Nono Santo Portão Demoníaco, 2. O palco de batalha consistia de enormes pedras meteóricas. Cada pedra foi criptografada com as palavras de muitos paragons virtuosos, energia misteriosa e poderosa eram exercidas delas continuamente. Era esta energia que protegia o palco de batalha, tornando-o imune a danos pelos competidores. Um palco de batalha de nível Paragon virtuoso. Apesar dessa não ser sua primeira vez presenciando isso, o palco de batalha ainda chocou os sentimentos de Não Wai-Ren com admiração. Companheiro Zen estava até mais orgulhoso e começou a se gabar. Esse palco de batalha foi criado pelo nosso grande ancião, isso pode até aguentar o poder destrutivo de múltiplos paragons virtuosos. No passado, nossa seita ancestral Incenso da Purificação também tinha um palco de batalha. Não Wai-Ren não pôde evitar murmurar em voz baixa. A verdade era que a seita ancestral Incenso da Purificação também teve um palco de batalha, mas não foi do nível Paragon virtuoso. Alguns dizem que era quase de nível Imortal Imperador, além disso, ele poderia suportar uma luta entre reis celestiais, bem como imortais imperadores. Foi encontrado pelo imortal imperador Minhen nas profundezas de um espaço desconhecido. Foi uma pena que ninguém sabia porque esse palco de batalha foi selado completamente. A partir daí, ninguém foi capaz de entrar na arena. 4 grandes golems de pedra. Li Qiye estava lá, mas ele perdeu completamente toda a conversa. Seus olhos estavam focados nas 4 estátuas gigantes localizadas nos 4 cantos da arena. Cada um deles se elevava a mais de 100 jardas. Todas elas tinham diferentes expressões, no entanto, eles eram todos muito realistas. Esculpida das mãos de um renomado especialista com uma técnica de lâmina que era muito natural e perfeita. Esta é a coisa que ele mais queria ver. Após a morte de Nono Santo Paragon Virtuoso, ele nunca tinha visitado esta seita. Foi surpreendente ver as 4 estátuas após todos esses anos. Quando Não Wai-Ren e companheiros estavam conversando, ninguém notou Li Qiye. Um momento depois, companheiros finalmente viu a atual ação de Li Qiye. Ele levantou suas sobrancelhas e perguntou: "O que esse idiota está fazendo?" Não Wai-Ren viu que Li Qiye estava tentando subir no topo da estátua do leste, no entanto, por causa de seu fraco nível de cultivação, ele não conseguiu chegar ao topo. Agora havia muitos estudantes rodeando o palco de batalha, eles estavam assistindo ele se esforçar como um garoto do vilarejo que visitava a capital pela primeira vez. Risadas irromperam e vaias encheram a arena. Não Wai-Ren estava tão envergonhado que ele quis cavar um buraco e se esconder nele para sempre. Ele não podia ver o que era tão especial sobre essas 4 estátuas que estavam conduzindo as ações de Li Qiye. Li Qiye sinalizou para Não Wai-Ren para se aproximar. Ele não pode dizer não para o discípulo primordial, especialmente quando a pessoa está sendo apontada por toda a seita. Ele andou cabisbaixo para Li Qiye sob os olhares escrutinados de todos os discípulos. "Essa estátua é alta demais, me leve para cima." Li Qiye comandou calmamente. "Ah!" Não Wai-Ren gritou, em seguida, tornou-se silencioso. Ele silenciosamente questionava se Li Qiye tinha enlouquecido. Escalando a estátua, na frente de todos os discípulos do Nono Santo Portão Demoníaco, isto era um grande tapa na cara deles. "Você irá me levar para cima ou você quer continuar assistindo minhas macaquices?" Li Qiye comentou casualmente, era como se tudo isso não teve nada a ver com ele. Sem nenhuma outra opção, Não Wai-Ren segurou Li Qiye e pulou, em um só pulo, para o topo da estátua. Li Qiye sentou no ombro da estátua, ele olhou na longínqua distância descontraidamente e absorveu os céus diante de seus olhos. Não Wai-Ren não era tão descarado como Li Qiye. Ele imediatamente pulou para baixo e então esperou na parte inferior da estátua. Ele estava ali, esperando, no caso de algo acontecer, ele simplesmente não podia abandonar seu discípulo companheiro. Companheiro Zan, no entanto, não queria ficar parado lá por mais um segundo, ele saiu imediatamente sem nenhuma despedida. Ele pensa que ele é o bonzão,
sentando no topo da estátua. Esse caipira é rude demais. Ignorando os comentários vomitados pelos discípulos do nono santo portão demoníaco, Li Qiye permaneceu sentado no ombro da estátua. Ele sussurrava como se estivesse tendo uma conversa com ela. As ações loucas e sem sentido de Li Qiye causaram os espectadores a questionar a sanidade mental de Li Qiye e suas próprias. Esse era verdadeiramente um idiota sem medo. Ninguém tentou impedi-lo, no entanto, eles sentiram que era abaixo deles interferir com o divertimento de um louco. Eventualmente, Li Qiye parecia ter ficado entediado de sentar. Mais uma vez mostrou suas mãos para sinalizar a Não Wai Ren. Como uma pedra que tinha sido retirada de seus ombros, Não Wai Ren estava tão aliviado que esta loucura tinha chegado ao fim e trouxe Li Qiye para o chão. Querido Sênior, o sol já se pôs. Que tal voltarmos e descansarmos? Não Wai Ren estava rezando com todo o seu coração para que esse discípulo primordial pudesse poupá-lo de ainda mais constrangimentos. Quem saberia que outra coisa ele faria se a viagem continuasse? Vendo que a pobre expressão facial de Não Wai Ren era como um filhote morto, Li Qiye deu uma leve risada e assentiu sua cabeça em acordo. Sua mãe. Um discípulo não pode deixar de gritar depois de ver o sorriso diabólico de Li Qiye. A seita ancestral Incenso da Purificação é uma seita de terceira classe. Um sapo quer comer a carne de um cisne? Eu cuspo. Uma tartaruga preta burra tem nervos de cortejar Nossa Sênior. Vendo que alguém o estava desafiando diretamente, Li Qiye lentamente se virou e disse: cortejar sua Sênior? Não pense alto de si mesmos. Até se um anjo celestial ou fadas divinas quisessem casar comigo, elas teriam que rezar pela minha aceitação. Sua Sênior. Há uma longa fila até a vez dela. Sua mãe, você está cansado de viver. Todos os discípulos homens estavam tendo um alvoroço depois de ouvir essas palavras sem vergonha. Se acalmem, todos deveriam valorizar a paz e prosperidade. A situação atual gelou a espinha de Não Wai Ren. Ele imediatamente pegou Li Qiye e saiu. Ele não podia deixar esse cara louco fora por mais um segundo. Depois de chegarem à sua casa de hóspedes com segurança, Não Wai Ren chorou. Honrável Sênior, por favor. Esse não é um lugar onde podemos dizer e fazer o que quisermos. Dê um passo para trás e aprecie o céu alto e mar profundo. Por favor, comporte-se. Me comportar. Li Qiye proclamou indiferente. Um general deve parar a chegada de um exército. Uma barragem irá deter vigente chegada. 2. Não Wai Ren gelou. Cuidar de alguém como Li Qiye era como procurar problema para si mesmo. Ele verdadeiramente se arrependeu de pegar essa missão para ir para o nono santo portão demoníaco. Após os acontecimentos no palco de batalha, muitos dos discípulos do nono santo portão demoníaco ficaram indignados. Du Yuanguan era um daqueles que verdadeiramente queria matar Li Qiye. Ele era um discípulo externo, mas seu talento inato era acima da média. Assim, muitos se referiam a ele como o pequeno gênio. Ele apenas se juntou à seita há 5 anos, mas ele já chegou à fase auge do Palácio Provisório. Contanto que ele possa passar com êxito no exame deste ano, ele pode se tornar um discípulo interno. Du Yuanguan tinha uma forte queda por Li Xuanyan. Durante seu exame de admissão à seita, ela foi uma das principais organizadoras. Quando ele a viu pela primeira vez, ele se apaixonou. Ele também pensou que ela reconheceu suas habilidades e talentos desde que ela o aceitou. Ele tinha grande confiança em suas habilidades e queria que ela virasse sua parceira Adão. Li Qiye, estando lá, naturalmente, virou um espinho em seus olhos. Esse mortal não sabe seus próprios limites. Se eu não ensiná-lo uma pequena lição, ele irá continuar pensando que ele está acima do céu e da terra. Os olhos de Du Yuanguan revelaram sua intenção de matar enquanto gritava alto.